Bom, o vídeo de hoje é sobre casa de aposta. Aí tem a opinião do Pilhado, do Mauro César, e fala um pouco sobre o caso do Bruno Henrique, que supostamente ele se envolveu uma manipulação de um resultado no jogo do Santos, cartão amarelo. Isso gerou benefícios para a família dele e pessoas que estavam interligadas nisso, que ganharam dinheiro, e a casa de aposta identificou. Tanto o Mauro César como o Pilhado, eles são patrocinados por casa de aposta, eles são a favor disso. A favor, ou seja, não realmente eles colocam um ponto, ó. No mundo todo existem casas de apostas, né? Isso é tradicional. Não sou contra, sou patrocinado. E vida que segue, realmente, não tem ponto de hipocrisia. Mas aí a gente vai analisar, vamos lá, a gente vai analisar o fato, né? De acordo com a minha opinião, sobre a opinião das pessoas envolvidas. No caso, Diego, Felipe Luiz, Pilhado e Mauro César. Vamos lá. Do Bruno Henrique, né, gente? Bruno Henrique, ele tá aí num possível esquema de manipulação de resultados relacionado com apostas esportivas, tá? Tem a investigação da Polícia Federal, tiveram prints de conversas do Bruno Henrique, e esse assunto, claro, gerou muita repercussão. Ontem, o Diego Ribas fez um vídeo falando sobre essa situação, sendo também ali, criticando, inclusive, né, as apostas esportivas, e o Felipe Luiz também falou sobre a situação do Bruno Henrique. Agora, nenhum dos dois se aprofundaram tanto na situação do Bruno Henrique, né? O que eu acho errado também. Teriam que falar mais sobre, não que o Bruno Henrique está inserido, mas sobre esquemas, sobre possíveis fraudes, que, nesse caso, as casas de aposta, elas são as vítimas. É bom deixar isso claro. Então, eles falaram de um possível esquema de manipulação, mas atacaram mais a vítima. De fato, ele está sendo coerente aí, porque no caso da manipulação, as casas de aposta, elas são vítimas mesmo de uma manipulação, porque o jogo, independente dele ser certo ou errado, né, aí eu vou entrar no mérito depois. O fato é, se ele existe, ele tem que ser jogado da forma correta, sem manipulação. No caso, aí muita gente vai dizer, Pilhado, só porque vocês são patrocinados por casa de aposta, pode falar o que quiser. Eu vou apresentar, inclusive, alguns argumentos aqui, e eu entendo quem critique, tá? Mas no caso do Diego e do Felipe Luiz, eu não entendo quem critique. E aí eu vou falar por quê. Mas antes, vamos ver o que falou o Felipe Luiz. Claro, eu conversei com ele. Ele tá normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas... Fazer um ponto nessa parte do Felipe Luiz, como que ele... Cara, que realmente a entrevista coletiva é algo no qual o treinador... E eu te falo, o Felipe Luiz é um cara de caráter, de postura, porque ele tira toda a responsabilidade do jogador e joga sempre por cima dele. Isso é uma parada... Isso é algo que eu acho muito legal, que, por exemplo, o Mano Menezes não faz. E ele vem sendo criticado por causa disso, porque ele tem sempre colocando a culpa nos jogadores, entendeu? Apesar do cara ter sido um bom técnico no passado, ter participado da seleção, mostra um pouco do caráter. A diferença de caráter, por exemplo, que eu posso julgar hoje, do Felipe Luiz para com um cara como o Mano Menezes. Mas vamos continuar aqui. Mas eu peço por ele a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, não, é uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Bom, mas nem foi esse trecho que eu tinha falado também, tá, Kaique? Que teve uma hora que ele criticou bem as casas de aposta. E era isso que eu queria que mostrasse, né? Até pra gente trazer aí uma repercussão disso tudo. Se puder achar esse trecho, eu até... Oi, Mauro, você quer falar? Esse trecho que você fala, ele cita o que disse o Diego. Para entender o contexto, o ideal, se o Kaique puder, é ouvir o Diego e ouvir o Felipe. Aí a pessoa entende. Porque ontem, quando ouvi o Felipe, até elogiei pela coragem. Não concordando com tudo que ele falou, mas o cara tem peito. Tem o logo da casa de aposta, tem o nome do Flamengo, ele falando aquilo. O cara tem peito de falar o que pensa. Isso pra mim é sempre digno de elogio, mesmo que eu não concordo com a pessoa. O cara tem coragem, né? Mas aí ele cita o que falou o Diego, não sabia. O que o Mauro César falou também é uma grande verdade.
O Felipe Luiz, ele tem peito e tem culhão, né? Vamos usando um jargão mais popularesco, né? Aqui do Rio de Janeiro. O cara tem culhão pra chegar, pô, o Flamengo é patrocinado pela Pixbet, Flabet, não sei o que, Bet. E o cara chega e falar o que ele falou, irmão. Entendeu? Mostra que o cara simplesmente ele tem ampla autonomia. Porque se fossem outras gestões, o cara poderia até ser demitido por causa disso, independente do time estar ganhando. Independente do técnico que ele é. Que ele tá sendo. Você vê aí, 6-0 o Flamengo meteu no Juventude. Quando eu fui ouvir o que falou o Diego, eu discordo de quase tudo que ele falou. Discordo de quase tudo. Especialmente pelo contexto que você está vivendo. Mas tem que ouvir para entender. Se for explicado, não vai rolar. Então, ó, foi muito bom o Mauro ter falado isso. Rola sim, dá pra gente colocar. O Diego colocou nas redes sociais dele. A gente pode colocar. Até sobre isso um pouco que eu ia falar, né? Que o Mauro levantou e eu vou falar sobre isso. Agora, vamos botar então o Kaiquinho. O Kaique sempre rápido. Coloca aí o Diego. O que disse o Diego, acho que o do Diego foi até muito longo. Se a gente achar que precisa cortar rapidinho, a gente corta. Mas colocar o Diego e depois o Felipe Luiz. Vamos botar aí. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu em um grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa pra vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício, sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico, jogadores jovens com uma carreira promissora e colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem ser